Olá, meu nome é Paulo, faço parte do time de consultoria da ServiceUp e no vídeo de hoje venho apresentar para vocês a nossa solução, que é o módulo de OLA. O módulo de OLA tem como intuito controlar o tempo que o chamado ficou em cada fila de atendimento. Exemplo, tem uma fila chamada X e uma fila chamada Y. Eu quero saber qual das filas que foi o detrator do tempo de solução daquele chamado. Então, eu configuro um tempo de SLA, né, no OLA, para aquela fila, para minha fila X, vamos supor, eu coloco lá 4 horas, e para a fila Y eu coloco 6 horas. Então, se o chamado ficou na fila X por 5 horas, eu sei que o detrator daquele chamado foi a fila X, porque o tempo que ela deveria ter tratado aquele chamado era 4 horas e ela consumiu 5 horas daquele chamado. Bom, vamos lá, vou explicar aqui para vocês como configurar e como que é utilizado esse módulo, ok? Então, para configurar esse módulo, ele devidamente instalado numa ferramenta, você vai vir em administração, visão geral, vai vir em acordo de nível de serviço, o módulo utiliza a configuração padrão do SLA da ferramenta, que é o acordo de nível de serviço. E aqui, ó, eu já criei alguns OLAs para teste aqui do vídeo. Então, criei o OLA1, OLA2, OLA3, OLA4, OLA5. E aqui eu configurei, coloquei os serviços, o tempo de prazo de solução de cada um. Por exemplo, o LA1 é de 60 minutos, o LA2 de 120 minutos e assim por diante. Então, com o SLA configurado padrão, você de preferência coloca o LA para separar os SLAs do serviço, tá? Que é um SLA diferente do da fila. Então, você configura o SLA que vai utilizar aí como módulo do LA. Feito isso, você vem em configuração de sistema. Aqui em navegação, procura pelo módulo do Inbox OLA, seleciona ele, clica aqui em Inbox, seleciona o OLA e vem aqui ó, em Queue Preferências e clica em Queue. Aqui você vai definir o OLA que você cadastrou por cada prioridade do chamado. Por exemplo, aqui eu tenho muito alta e aqui eu configuro ela. Fila 1, 2, OLA 1, 2, 3, 4 e 5 e coloquei aqui o nome dos OLAs que eu criei. OLA 1, 2, 3 e 4. Aqui é a mesma coisa, para prioridade alta, normal, e assim vai. Aliás, eu confundi aqui, né? Muito baixa, baixo, normal, alta e muito alta. Então, você configura o SLA lá, o OLA que você cadastrou dentro do SLA aqui, configura todos eles, um para cada prioridade do chamado. Feito isso, você vai em filas, no cadastro de filas, seleciona a fila que você deseja usar, por exemplo, Postmaster, e aqui dentro veja que ele vai aparecer os campos da prioridade, muito baixa, baixo, normal, alto e muito alto. E aqui você define qual que vai ser o SLA para cada chamado. Se ele tiver um chamado que tiver com prioridade muito baixa, ele vai usar o LA1 para essa fila. Para prioridade 2, vai ser o LA2. E assim você configura o tempo de acordo com a prioridade que vai ser utilizado naquela fila. Feito isso, configurou o SLA, configurou na configuração do sistema, criou a fila, você já pode utilizar o módulo e gerar relatórios com base do OLA. Tá? Então, como que a gente faz? Tá? Só pegar aqui um chamado, visão de estados. Deixa eu ver aqui o painel. Vou pegar um chamado qualquer. Ó, veja que esse chamado, ele está aqui
com as informações do OLA, tá vendo? Ele está dentro do prazo, porque ele foi alterado de fila recentemente, ó, tá vendo? Hoje, 14/1, 7h36. E ele foi configurado, ele foi alterado de fila, da RAM para fila Postmaster, da Postmaster para fila RAM. Porém, ele está dentro de um calendário que não conta após as 18, por isso que ele está zerado aqui o tempo. Então, esse não é um chamado legal para a gente testar. Deixa eu ver se tem algum outro aqui, ó. Esse aqui é legal. Tá vendo que ele está vermelho? Porque ele já excedeu esse tempo do OLA. Então, se eu vir mostrar detalhes, por exemplo, ele vai falar, ó, esse chamado tem um OLA de 2 horas que eu configurei para ele. Então, esse chamado deveria ficar na fila Postmaster por 2 horas, mas ele já passou 790 minutos. Então, ele mostra que o estado do OLA para essa fila está fora, ok? Então, quando eu estou numa fila, ele mostra aqui para mim que fica em vermelho. Se eu mover esse chamado para uma outra fila, por exemplo, ele vai ficar verde, porque ele vai estar dentro do prazo, tá vendo? Ele ficou verde porque ele está dentro do prazo. A solução, 2 horas, ele não usou o tempo ainda. E a data de solução dele é até amanhã, dia 15, até as 10 horas. Como o calendário inicia às 8 do dia seguinte, e esse vídeo está sendo gravado agora à noite, às 19h50, ele vai começar amanhã às 8 horas. Ele vai rodar por 2 horas, que é o prazo que eu tenho de se acelerar nessa fila. Então, às 10 horas ele vai estourar. Se até amanhã, às 10 horas, eu não mover esse chamado de fila e não resolver esse chamado, ele vai estar com o OLA estourado. Então, ó, veja que aqui eu consigo, através de mostrar detalhes, ver o tempo que ele ficou em cada fila. Por exemplo, ó, o tempo total dessa fila é de 0 minutos. Ele vai permanecer de 0 até amanhã, 8 horas, porque está dentro do meu, está fora do meu horário comercial, o meu horário de atendimento. Então, ele fica dentro aqui por até estourar esse SLA. Outra coisa que dá para fazer também, caso eu tenha um estado que eu deseja que não conte o SLA, o OLA, eu venho aqui, seleciono o estado que eu quero, por exemplo, eu vou pegar esse lembrete dependente, vou vir aqui em configuração de sistema, vou selecionar novamente um box OLA, vou vir aqui em OLA e vou vir em Block States. E aqui eu defino o estado que eu não quero que conte o tempo. Então, vou vir, coloco o nome aqui do estado, salvo a minha configuração, implemento essa configuração. Vou implementar aqui, implementei a configuração. Ele está carregando, a ferramenta está entendendo que eu estou implementando ainda a configuração. Implementação bem sucedida, está sendo direcionada a página. Beleza. Agora eu vou vir aqui atualizar a minha página do chamado que eu estou testando, tá? Então, eu vou alterar o estado desse chamado. Então, eu vou vir aqui em pendente. E vou colocar ele em lembrete de pendente. Vou colocar aqui teste. E vou enviar. Veja que o quadradinho com as informações do LA mudou. Ele ficou branco. Porque esse estado não conta SLA. Então, sempre que eu tiver um chamado numa fila e ele tiver no estado que não conta o LA, ele vai ficar branco. Então, o módulo do OLA ele vai trazer as informações detalhadas de todas as filas que o chamado passou, se estourou o OLA ou não, e ele vai trazer uma cor que você bate o olho e você vê. Ele tem 3 cores, tá? Branco quer dizer que está num estado que não conta o OLA, verde quer dizer que está dentro do prazo ali do OLA daquela fila, e vermelho ele indica que já está estourado, que já excedeu o tempo de resolução desse chamado naquela fila.
E se eu vier aqui novamente, ele vai mostrar para mim ó, que eu não consumi nenhum tempo ainda desse chamado, não teve um tempo excedido, e aqui o tempo do chamado. E ó, ele ainda na fila de Jack, ele está dentro do OLA. Só na fila Postmaster, como ele excedeu o tempo de 788 horas, ele está fora. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.